Suelen, minha querida amiga, quanto tempo? Quanto tempo, meu amigo? Foi legal a gente ter trabalhado junto, né? Sim. Foi no Movive. Exato. Você trabalhou quanto tempo no Movive? 8 anos. O Movive deve ter aproximadamente 26, 27 anos nessa linha aí. Exato. Eu fui o primeiro presidente do Movive, muito me honra, na criação junto com 700 pessoas. Foi legal. Atrevido, mas foi legal. Pois é, hoje eu estou aqui com a amiga Suelen, que vai fazer uma entrevista sobre o nosso livro, o movimento Burro Eu, Burro é Você, que é um apêndice do movimento Voto Bom. Fica à vontade, querida, vamos lá. Meu amigo Arnaldo, é um prazer a gente estar aqui hoje com você, da gente ter essa possibilidade desse bate-papo, né? Fiquei muito feliz com o seu livro, parabéns, material incrível e eu acho que um tema importantíssimo da gente estar discutindo, né, na sociedade e no tempo, né? Porque estamos aí prestes a um período de eleição, então é a hora da mudança, é a hora da gente se compreender, entender o nosso papel nisso tudo. E aí eu já começo te provocando, que aí a gente fala sobre cidadania, não é mesmo? A gente está falando sobre o poder do cidadão, os nossos direitos, os nossos deveres. E eu te pergunto, o que é para você ser cidadão? É muito legal. Isso é uma coisa assim... Desde quando eu me enxergo como gente, eu percebo que a necessidade de saber existir como cidadão. Aí depois eu entrei no ramo de saneamento, na CESAM e tal. Eu entendi que existia um termo melhor do que cidadão, que era o poder local. Maravilha. O poder local é aquele cara que decide como quer habitar o lugar que ele mora, de que forma, com que qualidade, conversando com quem, interagindo com quem, de que forma ele quer analisar e usar os bens públicos que lhes são disponíveis, se ele quer criticar, se ele quer ser ouvido com a diversidade de opinião. É isso aí, ser cidadão é existir através da palavra. Sensacional. É realmente a gente se entender como parte desse ecossistema, não é isso? É verdade, legal. Muito bacana. Eu vou fazer um complemento aqui. Muitas vezes eu me encontrei em ambiente hostil, assim, não confortável, com algumas coisas acontecendo que eu não concordava, e eu descobri que eu não consigo conviver muito sem reagir. Eu preciso de reagir. Eu chamo isso assim, de sair da mediocridade. Lógico, não estou chamando ninguém de medíocre. Eu estou me autotitulando medíocre se eu não conseguir agir, se eu não fizer nada para mudar. A gente sair da nossa zona de conforto, não é mesmo? Perfeito. Sair da nossa bolha e conseguir pensar no outro também e no meio que a gente vive. Excelente questionamento. E aí agora, eu quero ir no ponto para mim assim, que é fantástico, que é o título deste livro. Extremamente provocativo, direto, objetivo, burro eu, burro é você. Por que desse título? E me explique, qual foi o seu sentir, o que você desejava quando você pensou nesse título, né, na mudança do cidadão, do indivíduo, para quem estaria lendo este material? Pois é, você percebe que é uma pergunta, né? Burro eu, burro é você. Esse livro é uma ferramenta de reação do eleitor na direção do político que acha que ele é burro. Eu acho que todo mundo, se fizer uma reflexão, vai entender que, principalmente com as redes sociais, o celular que nos persegue diariamente, né? A todo momento existem promessas imbecis, dancinhas de político em cargos institucionais, gírias políticas que pertencem a pessoas influentes, inclusive no mundo de adolescentes. E, portanto, eu acho que há um desvio de ética no cargo eletivo, ou seja, no cargo que a pessoa é escolhida para exercer. Eu acredito muito, não é uma coisa boba de ser sério ou não ser sério. Na verdade, eu acho que tem que ter uma liturgia institucional, porque ele representa centenas de milhares de pessoas que anseiam pela existência ética da instituição. E aí, portanto, há de se ter respeito.
O título, na verdade, é isso. É uma ferramenta onde o eleitor pode reagir na direção do político que faz essas mentiras eu quero, se eu fosse o povo, eu diria o seguinte: candidato, político mentiroso, cuidado, nós sabemos que você está mentindo e, portanto, você vai ser reprovado nas eleições, porque nós não vamos votar mais em mentiroso. Esse é o intuito do livro, do título, provocar esse debate em torno disso. É isso, burro eu, burro é você. Maravilha, adorei. E você falou aí do mundo que a gente está agora, do impacto das redes sociais no nosso dia a dia, que isso nos acompanha diariamente. Como que você acredita qual que é o papel das mídias? Acho que essa é a grande pergunta, né? Como que a gente faz bom uso das mídias sociais? Como que a gente realmente consegue trazer a transformação, que o discurso ele aconteça de uma forma acessível, numa linguagem acessível, que as pessoas entendam? Fala um pouco para a gente assim, sobre esse questionamento, né, do uso das redes sociais e essas questões políticas. Como fazer bom uso disso? Vamos lá. Quem me dera se eu tivesse a solução de como usar as redes sociais certo. Eu também cometo os meus erros, mas eu tenho assim, procurado melhorar, principalmente no uso das redes sociais no dia a dia, Sim. Minha família, em ambientes profissionais, etc. Apesar de que eu trabalho com isso. Eu trabalho com estratégia de conteúdo e tal, não sei o quê. Mas eu trabalho com o lado da inteligência e não somente o lado da publicação do conteúdo. Então, portanto, eu assim, na questão que se refere ao livro, eu provoco o debate em torno de 19 capítulos que eu, a partir da minha vida, da minha experiência, das minhas batalhas, jornadas aí, muitas delas no ativismo, na filantropia, no Movive e tal, mas sempre política, não política partidária, mas política. Sim. E aí, portanto, eu acho que há uma maneira de a gente entender que o que mais vale é a verdade. A mentira dá trabalho, ela tem que ser cuidada a toda hora, senão ela aparece. Sim. E a verdade ela é simples e clara. E aí, portanto, a gente provoca essa discussão através desses 19 capítulos. Exemplo. Eu não sei se eu estou atropelando as suas perguntas, mas eu estou fugindo. Bora! Eu acho que a gente está aqui mesmo para a gente fazer essa construção, né? De realmente conseguir desenvolver tudo que está aqui. E o que vem pela frente, não é mesmo? E o que vem pela frente? Vai dar spoiler, né? Dá. Olha só, uma das coisas que nós abordamos nos 19 capítulos do livro é uma história infantil entre a semelhança da gata borralheira, do lobo mau, do chapeuzinho vermelho e tal, não sei o quê. Porque a gente dá uma ideia de que essa discussão possa ir para as crianças, ensinando, dando a ideia do que é uma política errada, do que é uma política boa, das vantagens de combater a corrupção. Que, na verdade, até para o corrupto é bom não ser corrupto. Não sei se todo mundo está entendendo isso. Mas, assim, eu provoco em vários sentidos. Eu escrevi 90 capítulos, publicamos apenas 19, até para não ficar enjoado também, né? E também para que dê oportunidade para as outras pessoas criticarem, colaborarem, acrescentarem, discordarem. Que eu assim, sou ansioso, porque eu acho que a discordância ela provoca a inteligência, né, sobre o aspecto que quem discorda tem que colocar alguma coisa melhor no lugar, né? Com certeza. Ou seja, melhor para todo mundo, né? Porque a intenção do livro é da musculatura ao eleitor, não é para o protagonista. Eu não sou protagonista, quer dizer, eu sou o autor do livro, mas eu não sou protagonista, por exemplo, do movimento Voto Bom. Que o movimento Voto Bom, na verdade, é um movimento que pertence a todo mundo. Ou seja, onde você possa discutir política sem lado direito, esquerda, de fulano, de ciclano, de tal candidato, de azul, vermelho, preto, amarelo, nada disso. O movimento Voto Bom, ele preconiza que você pode ter uma opinião. Basta ter argumento para sustentar essa opinião. Claro, muitas vezes a gente tem uma opinião e não é científica,
Se houver necessidade de argumentar do lado científico, além do Google, existe pessoas especializadas para fortalecer e dar musculatura. Ou seja, a gente acha que a pessoa tem que procurar dar opinião e conversar sobre política, mas, porém, estudando. E aí, falar de política. Vou me colocar no papel de cidadã que sou e não necessariamente estou por dentro de tudo que envolve a política. Isso não esteve na minha construção. Eu acho que é algo que eu tenho que aprender e eu sei que represento grande parte da população. Como virar a chave? O que a gente pode fazer? Porque, assim, eu entendo, a Suelen entende o papel do cidadão. Eu entendo que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, eu entendo que a gente tem que ser protagonista. Todos são protagonistas a partir do momento que a gente está ali fazendo o que a gente acredita, né? Pelo bem nosso e do outro. Mas como que eu saio dessa visão, que ainda é pequena, para essa visão ampliada, onde o meu voto é importante, que eu sei que é minha corresponsabilidade, né, como cidadã, porém, eu não sei como fazer, eu não sei em quem acreditar, eu não sei quem está falando a verdade, quem não está. As mídias sociais, elas estão numa enxurrada de informação para a gente o tempo inteiro e a gente não sabe em qual lado seguir e se tem um lado, se não tem, como que a gente faz isso? Muito legal isso aí. Na verdade, essa pergunta ela é a essência de surgir isso tudo aqui. Eu pensei muito, eu falei, como é que eu vou sugerir o início dessa mudança? Que atrevimento que eu vou ter de falar assim, pô, eu vou sugerir uma mudança em tudo que está aí, tá, não sei o quê. Aí eu caí na minha humildade de Deus, pensei no seguinte, eu não vou dar essa solução, eu vou provocar. Então, veja bem, o poder é nosso, sim. O voto é o poder. Mas se você perceber, eu fui mesário durante muito tempo e me deu uma visão muito clara de que a gente vota mais por obrigação, a grande maioria. Com certeza. Tem gente que vai de sunga de praia por baixo, já para ir votar rápido, para ir para a praia. Ou seja, mais pela consequência da obrigação do voto. Ou seja, se você não votar, você vai ser prejudicado por isso, por aquilo, ou vai pagar uma multa. Aí a pessoa vai lá e vota. Uhum. Outros por interesse próprio, outros por compromissos familiares e outros por compromissos partidários, etc. Tal. Mas pouca gente vota com a essência do voto. Ou seja, todos nós deveríamos votar com o intuito de mudar a nossa própria vida. O lugar onde a gente mora, exato. Como a gente vive, exato. Que tipo de saúde, que tipo de segurança, que tipo de meio ambiente, para onde a gente quer que vá a cidade. Eu acho que certas coisas, por exemplo, nós perdemos muito tempo em não fazer uma pesquisa, as enquetes que eu também cito no livro, na época da eleição. Uhum. Questões, por exemplo, como aborto, como anistia de fundo partidário, falando da nossa cidade, Vila Velha, uma sede própria, sim. Um outro acesso além da terceira ponte, uhum. Um fomento à captação de grandes empresas para aumentar o ICMS, a contribuição tributária, a diminuição de cargos públicos. Tudo isso tinha que ser enquete feito em pesquisa eleitoral, sim. Em plebiscito. Porque são questões que nem o Congresso tem poder para decidir esse tipo. Por exemplo, desculpa, eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou comentar sobre a questão do fundo partidário. Se você perceber as razões que foram criadas do fundo partidário, todo mundo fica a favor. Uhum. Mas se você perceber hoje a realidade do fundo partidário, todo mundo vai ficar contra. Sim. Se você fizer um plebiscito hoje, ninguém dá R$1 para a campanha política. Porque todo mundo sabe que tem muita mentira, muita falsidade, muita enganação. Aliás, você, candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato que seja a qualquer cargo, insisto, nós sabemos que você mente, caso
use a mentira como estratégia de campanha, é lógico, né? Sim. Por exemplo, o vereador prometer coisas que não é da alçada do vereador. Ou seja, que não seja fiscalização e produção de leis e tal, não sei o quê. Inauguração de manutenção de vias. Isso é coisa de manutenção da cidade, isso não é coisa nem de inaugurar, de prefeito inaugurar e tal. Eu gostaria muito que a cidade estivesse discutindo para onde levar a cidade e de que forma e com que recurso. Isso é uma coisa legal de fazer. Sim. Eu não sei se eu fugi muito da resposta. E isso está me trazendo um questionamento, que é uma situação que acontece muito, assim. A gente tem ali um recurso durante um período político, e aí esse recurso muitas vezes fica travado por diversas burocracias e processos. Aí chega o outro candidato e faz uso, porque aí o processo andou, e aí ele pega aquele recurso e aí faz como se fosse dele, e aí ele ganha a eleição porque ele fez a transformação. Só que, na verdade, era de um processo que não era nem do mandato dele, era de outros mandatos. E isso a gente sabe que isso acontece há muito tempo. Então, como identificar isso, né? Eu acho que isso é uma questão... Não, essa questão ela é mais complexa porque pode ser que o gestor anterior não gastou por ineficiência. Pode ser que o que entrou gastou por ser eficiente. Ou pode ser que o gestor atual tenha má intenção e tal, não sei o quê. Na verdade, não há esse tipo de honestidade, a fonte de recurso, tal, não há esse tipo. E a gente não consegue fazer isso. Isso está mais ligado ao princípio e ao caráter do gestor. Ética, transparência. Agora, eu estava comentando e faltou na resposta passada a questão do fundo partidário ainda. Eu não sei se você viu que há 3, 4 semanas atrás o Senado aprovou a anistia partidária do fundo partidário dos partidos, a anistia dos partidos. Sim. Isso significa que, por exemplo, tem um partido, que eu não, por uma questão até estamos num ambiente de campanha eleitoral, eu não vou falar o nome do partido, mas esse partido deve 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Isso pertence a um presidente. Esse cara tem o poder de distribuir esse dinheiro. Bem, sabe o que aconteceu? Esse cara não prestou conta, recebeu multas, fez coisa errada, fez coisas, inclusive, sujeito a processos judiciais e foi anistiado. Ou seja, está tudo perdoado. E sabe de quem é o dinheiro? Nosso, não é dele o dinheiro. Ou seja, ele pega um dinheiro que é seu, gasta mal, não sei nem de que modos legais ou ilegais que ele fez, e ele é perdoado por isso. Sendo que nós, o dono do dinheiro, nem fomos perguntados se a gente concorda com isso. Isso, para mim, é uma estupidez. Esse tipo de coisa, eu apresento esse livro aqui, ó, Burro Eu, Burro é Você. Qual que é o diferencial desse livro? Arnaldo, conta para mim. Eu acho assim... Eu vou responder essa pergunta fazendo outra pergunta. Assim, para mim mesmo. Qual a intenção, assim, o que eu queria que acontecesse com esse livro? É que está ligado ao diferencial. Eu queria que ele fosse debatido principalmente nas escolas. Olha. Como o ponto inicial, um ponto de partida. Que um capítulo fosse desde do infantil, com a história da fantasia que está aqui no livro, que é a fantasia do lobo mau e tal, como a corrupção do sistema público, e do sistema eleitoral usando o blockchain como apuração e o celular como instrumento de hardware para votar. Evidentemente, existe uma série de providências que tem que se tomar com especialistas muito capacitados para se criar um sistema perfeito e aí possível substituição. Eu acho que essas coisas a gente tem que discutir. Acima de tudo, eu acho que nesse momento o livro ele deixa claro que o voto não é só na eleição. O voto é uma coisa para você estudar ele, inclusive durante o mandato do político mandatário, vencedor do cargo. Seja ele vereador, que é muito importante, porque vereador é quase do nosso bairro, da nossa rua e tal, assim é presidente da República. Eu acho que não dá mais para a gente ser, assim, não gostar de política e, portanto, eu não quero participar.
É inerente. Você vai no supermercado, você está sendo afetado pela política, você vai no posto de gasolina, no posto de saúde, quando te leva o celular, você é afetado, quando alguém te promete picanha, você está sendo afetado, ou seja, o cara está dizendo para você que você é ignorante, que não entende, que ele acha que ele pode mentir e todo mundo perdoá-lo. E acabar com a frase de que todo mundo fala muito, né? Pode deixar que depois o eleitor esquece. Não é isso? Então é isso. O livro, na verdade, é uma provocação. O que eu acho assim, que a gente pode levar esse debate através do movimento Voto Bom, que ele cria essa onda aí no bairro, na rua, na cidade, sem protagonismo. Sim. Ou seja, o protagonismo é de todo mundo. Isso. Eu queria, assim... eu acho assim... Eu fui atrevido, botei a cabeça do lado de fora no mundo em que eu vivo. Sim. Isso pode ser um início de uma coisa muito legal, muito grande e aperfeiçoada por todo mundo. Eu acho que saber o que é política é muito importante. Igual você falou, né? Tudo que a gente está fazendo, cada ato nosso, o ir ao supermercado, é um ato político. A gente está fazendo política. Então, as pessoas compreenderem isso, que a política está em tudo, influencia em tudo no nosso dia a dia, eu acho que é um ponto muito importante. Nós, como ativistas aí há muitos anos, né, a gente entende a importância de que nada é feito sozinho. Que a gente precisa estar trabalhando aí com esse tripé da sociedade, poder público, iniciativa privada e a sociedade civil. E a gente sabe os desafios disso. E a gente aprende o que é política. No meio, quando a gente está aí já se colocando à disposição de estar atuando no seu território, quando a gente entende, então quando a gente é ativista, a gente pega uma causa, né, e vai atrás e luta por ela. Então eu acredito que a política tem que ser uma causa, né? A gente realmente compreender que faz parte de nós, faz parte do nosso ecossistema. A política é um dos meios para a gente ter um futuro, né? Aí um desenvolvimento sustentável, a bióloga sempre puxa a sardinha pro lado dela. E a gente falando, não sei se você, né? Obviamente você conhece os ODS, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eles têm ali esses 17 objetivos que são esse guia, um norte para a gente ter aí a possibilidade de um futuro. E quando a gente fala desses 17 objetivos, onde tem como principal meta aí a erradicação da pobreza extrema do mundo, né? Isso não é a nível Brasil, é a nível mundial, mas as ações começam localmente e começam com cada um de nós. Então, acho que dos grandes aprendizados do Movive é esse, né? É o amor. Olha que coisa legal que você falou. Tem tudo a ver com o movimento Voto Bom, tudo a ver com a ideia do livro. Sim. Porque na sua área específica, que você é uma ativista famosa, você é uma guerreira, eu te admiro bastante, uma mulher super inteligente, bacana, eu já tive o prazer de trabalhar junto com você. Mas assim, como é que você pega as pessoas para se conscientizar disso? Como é que você faz isso? Eu sei que a batalha é longa, não é apertando o botão on, off, muito pelo contrário. É provocando as pessoas na reflexão, dentro de casa, no sofá com o marido, né, na pracinha, na padaria, comprando jornal e tal, não sei o quê. Eu vou, assim, para enriquecer, teve uma autora, ela é russa, naturalizada americana, que escreveu um livro, está aqui no livro, que perguntaram para ela perseguida no momento da ditadura russa lá, na época de comunismo, que as pessoas, só não existia guilhotina, mas matavam assim, a rodo, como se diz. E eles tinham dois problemas sérios, era o medo e a fome. Aí no livro perguntaram para ela assim, qual era o maior problema entre os dois? Ou seja, submetida a uma ditadura comunista, qual era o maior medo? Ela falou que era a falta de liberdade. O medo de não poder falar. Ou de falar e ter alguém do lado ouvindo o que ela falar e ela morrer assim, de uma maneira estúpida porque falou alguma coisa contra o governo. Mais do que a fome. Olha só que coisa interessante. Porque a fome dói. A fome é o corpo físico, sim, mas ela tinha mais medo da falta de liberdade. E aí, por isso, ela foi para os Estados Unidos, foi naturalizada e escreveu um livro, desculpa, eu não me lembro agora de cabeça, mas enfim, está aqui, ó. É uma fonte de inspiração do livro.
Incrível, incrível. E a gente está aí agora, nesse período político extremamente importante, onde essas questões têm que ser debatidas. Hoje faltam 39 dias para as eleições. O que a gente pode fazer para tentar uma transformação agora? Dá tempo? Você tá uma jornalista assim, de alto gabarito. É engraçado que as perguntas que você tem colocado aqui na mesa para o pessoal que está nos ouvindo, assim, é legal porque é tudo a essência do que a gente criou mesmo, assim. Eu diria assim, reaja. Nós somos a parte mais importante do nosso mundo, inclusive você, político. Quando há um desvio de verba, a gente perde na educação, perde no hospital, perde em leito, perde um monte de coisa, e aí atrapalha gerações. Quando um gestor, por ele qualquer, por egoísmo ou até por ignorância e tal, faz uma falcatrua muito grande, ele cria conceito em gerações. Ou seja, Vila Velha passou época assim, que a gente não sentia mais alma pela cidade, ou seja, perdemos a alma, ou seja, não tinha amor pela cidade. Eu acho que isso está voltando à medida que as pessoas têm melhorado, procurado voltar, e eu acho que advindo das redes sociais tem um lado muito bom, Sim. que trouxe muita informação em real time, ou seja, em tempo real, a todo mundo, entendeu? Sim. É claro que há muita coisa para melhorar, a necessidade de algumas regras para evitar fake news, mentiras, covardes, publicidades perigosas, inclusive pode causar problemas de saúde mental, por exemplo. Sim. Mas eu acho assim, olhando para o lado bom, eu acho que nós temos um mecanismo de conversa diária através dos grupos, de provocar, de dar opinião, mas acima de tudo, entender que é um processo de aprendizado, para a gente não ficar de mal com um parente, de mal com um amigo. Porque isso acontece muito. Isso acontece muito. Cara, assim, quando acontecer isso, um dos lados tem que perceber, opa, isso não é política, está acontecendo alguma coisa. Talvez essa pessoa que leva para um lado muito violento, ela seja afetada pela má política, está com um problema psíquico. Mas política é um assunto de conversa racional, de ouvir opiniões. Poxa vida, é tão legal aprender com uma opinião diferente, uma opinião mais rica, com conteúdo. Com certeza. A gente nunca sabe de tudo. Exatamente. E aí, o que acontece? Não, eu não vou discutir. Política não se discute. Essa frase é muito falada, né, meu amigo? Que é para tentar evitar esses conflitos. Mas assim, você mesmo falou, né? A discussão, ela tem que acontecer. E o nosso papel como cidadão é ser exemplo. Perfeito. Então, nós, como exemplo, a gente tem que mostrar ao outro. Então, assim, o seu trabalho, né? Você com o livro, você está sendo um grande protagonista e saindo da sua zona de conforto para falar, não, calma aí, isso aqui me incomoda. Isso aqui me incomoda e eu quero discutir. E quem vem? Tanto que você falou até sobre as críticas. Tô apto a receber, quero receber críticas. Isso é muito bom. Olha que legal que você... Nada como uma entrevistadora inteligente para nos inspirar, né? Olha que legal. Eu acho assim, um político hoje, seja ele vereador ou presidente da República, não tem mais patente com relação ao assunto. Pessoal, é mentira que um político é eleito, bota um terno, entende de uma coisa mais do que você. Pode ter certeza, político muitas vezes é um ignorante seguindo uma onda que ele está sendo convencido por mal assessoria. Eu acho assim, a rede social é uma das vantagens dela, é que a gente pode ter opinião sobre tudo que acontece no país. Claro, a anistia do fundo dos partidos é uma coisa que a gente tem que debater, pô. Afinal, são 5 bilhões de reais de fundo partidário. Os donos de partidos são pessoas com poder milionário de fazer business através dos partidos. Isso eu acho que é uma coisa que prejudica o processo eleitoral. Outra coisa que prejudica o processo eleitoral é a gente, por exemplo, um país vizinho aqui está com uma ditadura na Venezuela, com a população sofrendo. Eu acho que nós, por ser vizinho, todo mundo tem que ter uma opinião sobre isso.
Porque... Isso é uma ditadura, tem gente morrendo, tem gente sendo presa, tem gente... Como é que uma pessoa pode pegar um país e falar assim, não, eu não vou sair daqui? Olha que coisa mais estúpida. Pô, mas... E a população? Não quero nem saber da população. Esse país é meu e eu vou ficar aqui. Pô. Eu falo com a raiva, desculpa aí. Quem tá ouvindo. Ai, meu Mas é a amigo. indignação, sabe? É isso. Eu acho que a indignação também nos inspira a você reagir e, às vezes, quem sabe, escrever um livro. É isso. Arnaldo, tô aqui com o seu livro e uma parte interessante aqui que me chamou muita atenção foi, inclusive na página 51, cortina de fumaça como estratégia de enganação. Eu acho que você falar um pouco sobre isso responde um tanto das dúvidas sobre como a gente aí conseguir identificar quem é bom, quem não é, vai ajudar muito o cidadão a compreender o processo. Eu desafio aqui, principalmente aos mais desatentos, que nunca viram uma pessoa, seja em política e até em outras áreas, mas assim, tentarem fazer uma pergunta sobre um tema e ela responder outro fugindo do tema, do tipo seguinte. Vou dar um exemplo aqui. É como se eu te perguntasse assim, Suelen, o que você acha do Flamengo? Aí você fala, sim, o trânsito em Vila Velha estava bem complicado. Mas eu estou perguntando sobre o Flamengo. Mas a quantidade de carro em Vila Velha... Ou seja, o cara foge completamente do tema, numa cara de pau. Eu acho assim... deveria existir uma multa. Porque o cara foge da pergunta, ele não tem a resposta. Gente, quando um político, candidato, quando você não tiver a resposta, fala assim... Vou procurar entender mais desse assunto, vou me professorizar, porque não tenho a resposta nesse momento. Prometo que nas minhas redes sociais, através de tal canal, eu vou responder as perguntas. Poxa, isso é honesto. Agora, fugir do assunto, fazendo uma cortina de fumaça, colocando outro tema e respondendo sobre outras coisas que não tem nada a ver com a pergunta, isso para mim é uma estupidez. E assim eles nos enganam completamente. E a gente cai. Porque temos caído aí há quantos anos. Mas dessa vez temos a oportunidade de fazer a diferença, né? Temos a oportunidade de fazer diferente, né? Com o seu livro, com todos esses ensinamentos. Eu acho que a gente pode aí tomar um novo caminho. Quem sabe aí, Vila Velha, ó, já pode ter um novo... Você tem visto o debate da Prefeitura de São Paulo lá, né? Nossa! Aliás, está um case que eu sugiro, assim, principalmente as pessoas mais ligadas, que estudem. Exatamente. Ali está acontecendo de tudo, principalmente com relação às estratégias de marketing digital, etc. Fala um pouco pra gente sobre... Você está por dentro desse tema, desse caos que está rolando em São Paulo. Eu acho que é um ponto muito importante da gente estar falando pra gente conseguir entender e que isso não aconteça aqui, né? Ou que, né? O que você pensa a respeito disso? Qual a sua opinião? Olha só, eu vou, assim... eu acho que nós estamos há duas semanas de campanha já, né, mais ou menos. E eu acho, assim, por uma questão até de princípios, estamos construindo o voto. Então, portanto, eu não vou falar de um candidato, nem vou fazer campanha de um, até porque eu pertenço ao Movimento Voto Bom e aqui o Movimento Voto Bom, ele preconiza que a gente estude, construa e vote dentro do sigilo que nos pertence. Sim. Então, eu não vou me referir a candidato, mas eu vou destacar o seguinte. Em São Paulo está acontecendo uma coisa extraordinária. Eu acho que nem a justiça, que está dando liminar para proibir um candidato de rede social, e, portanto, as consequências disso estão sendo discutidas em todas as televisões, a questão de você monetizar e não monetizar as suas campanhas, não, mas assim, o uso da rede social. Eu acho que nem a justiça está preparada. Na verdade, o que nós estamos vendo é que um candidato, que é um especialista, que é o Pablo Marçal, é um cara que um case de sucesso na área de marketing digital, e ele tem as artimanhas extraordinárias de produzir cortes através dos debates. Os cortes deles estão sendo multiplicados e estão tendo mais visibilidade do que os canais de televisão. Então, perceba, há um tempo
pouco tempo atrás, você fazia publicidade que era regulado pelo Tribunal Regional Eleitoral e era dividido pelos partidos. Cada partido tem um tempo de televisão e tal, não sei o quê. Então, o centro de gravidade da eleição, ela partia da divisão do tempo de televisão para cada candidato. Imagine você, de uma hora para outra, não tem mais importância a questão da televisão. Então, os partidos que usavam isso como moeda estão meio sem saber o que fazer, porque as redes sociais, você pode fazer o que você quiser. E o TRE não lhe regula isso. E até por quê? Porque você pode fazer, eu posso fazer em nome de um candidato, eu posso ter 10 mil seguidores, pode fazer, e ninguém pode me impedir, porque não tem lei para isso. Até porque eu sou super a favor da liberdade de expressão. Então, cada um tem liberdade de, no seu grupo de acesso e tal, não sei o quê, fazer o que quiser. Sim. Então, o nosso país, talvez o mundo em certas democracias, possam estar passando por essa surpresa. Uma pessoa especialista no marketing digital, outras completamente ignorantes, outras com princípios de esquerda muito claros, outros em dúvida e outras que são estrategistas de subir em cima das outras campanhas. Então, todos eles estão perdendo. Eu acho que São Paulo está, para um candidato mais inteligente, ele pode, no Brasil, pode ter consequências em todas as cidades guardadas devido a proporções, com o uso da rede social na campanha eleitoral. Sim, eu acho que esse é um dos grandes desafios esse ano, né? A gente conseguir medir isso e ter um controle, que na verdade eu não sei se a gente não vai ter esse controle, né? Acho que a gente não tem tempo hábil para conseguir isso. Mas perceba o seguinte, Sueli, há um equívoco muito grande quando a pessoa acha que seguidores são votos. Não são. Não são. Seguidores, os views, ou seja, as pessoas que acessam uma publicidade qualquer, elas podem usar aquilo ali para decidir um caminho. Porque, na verdade, na rede social, as pessoas põem a sua persona, ou seja, como que você quer ser lido ou visto, como você quer ser interpretado. Você percebe que na rede social você não vê ninguém chorando, estou com um problema que eu vou... Não vê nada disso. Todo mundo ali está muito feliz e todo mundo é um sucesso e para todo mundo vendendo sucesso. E aí, portanto, eu acho assim, os mais inteligentes constroem conteúdo usando a verdade. Por isso que a gente escreveu esse livro, por isso que a gente criou o Movimento Voto Bom, porque nós achamos que o caminho do sucesso, principalmente em campanhas eleitorais, é a verdade. Porque a verdade, há de existir um momento que a verdade ela pode ser tão benéfica que o mentiroso para de mentir porque acha, pô, é melhor falar a verdade. A gente gasta até menos dinheiro. Então, eu acho assim, essa onda que eu acredito, sabe, Sueli? Eu acredito mesmo que se essa onda crescer, se você que está nos ouvindo aí aderir, criar um movimento Voto Bom na sua rua, na sua família, você candidato que quiser usar os exemplos do livro, o livro está no mundo, está na rede, está na nuvem, não pertence ao autor, mas inclusive tem um questionário aqui que sugere que o candidato que seja com um perfil de pertencer ao movimento Voto Bom, possa preencher e assumir o compromisso de modo que o eleitor possa administrar o voto através dos seus atos, das suas atitudes, do seu comportamento de princípio e caráter. Maravilha! Incrível! Então vamos aí, a gente tem que falar mesmo, né? Às vezes a gente fica querendo ali fugir do tema, mas chegou a hora da gente falar, não, a minha opinião é essa, eu acho que a gente tem que discutir sim, isso aqui me incomoda, eu quero que mude isso no meu território. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Que a gente saia da zona de conforto, olhe pra fora e fala assim, cadê a mudança que eu desejo? Tem que começar por mim, então a gente tem que falar. Então, parabéns, assim, eu achei incrível. O seu livro, ele é um exemplo de entrega de um cidadão. Muito obrigado. Tá? De um cidadão que está aí como protagonista, dando a sua cara a tapa. E que é um grande exemplo para mim e tenho certeza que para todos os outros Canela Verdes, capixabas, para os brasileiros. Legal, muito obrigado. Você quando dá uma opinião, sempre tem alguém que concorda e alguém que discorda. Sim.
O livro é isso, é uma opinião, é uma reflexão, é uma provocação. Pode haver, claro que deve haver alguém que discorde, que concorde, que concorde, que faça crítica. E eu acho que ele está aberto para surgir alguma coisa melhor. Quem sabe sirva de inspiração para surgir uma ideia melhor e a gente Que provocar. venham novos livros. E vamos construir o voto, vamos estudar o perfil, vamos prestar atenção nas propostas verdadeiras. Não vamos acreditar naquele candidato que fala promessas imbecis ou diz coisas que não pertencem ao perfil eleitoral dele fazer. E aí vamos... Não conta para ninguém o voto, não. Só vota. É isso. Entendeu? O voto é sigiloso. Isso é um patrimônio nosso. Você vota em quem? Eu estou construindo o voto. Só isso. Estou construindo. E é legítimo. O candidato tem que entender isso. É isso. Não é o voto que tem que ser falado. São as nossas atitudes que vão mostrar, já vão mostrar quem a gente vai estar votando. É isso aí. Obrigado, querida. Obrigada a você pela oportunidade. Fiquei muito alegre e feliz aqui de bater esse papo com você. Maravilha. Até a próxima, hein? Até a próxima.